Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Paulo, nesta passagem, afirmou claramente que saiu do corpo? Por que ele se expressou como uma pessoa anônima e por que será que ele só revelou isto depois de 14 anos à igreja de Corinto? E quem eram as pessoas que formavam a igreja de Corinto? Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Os coríntios adoravam os deuses da mitologia grega, e a mitologia grega, muito antes de Cristo, já enfatizava experiências fora do corpo, imortalidade da alma no céu, no Hades. E Paulo, ao chegar em Corinto, não ensinou as palavras persuasivas de sabedoria humana do legado de Sócrates e Platão, mas ensinou ali as boas novas que ele ensinava em todas as igrejas. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E assim surgiu a igreja de Corinto. E ele ficou em Corinto 1 ano e 6 meses. Depois deixou aquela igreja para continuar sua missão em outro lugar, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Enquanto ele não evangelizava nem se gloriava em campo de outros, outros se gloriavam no campo dele. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Timóteo era quem levava as cartas e notificava a Paulo o que acontecia em Corinto. E Paulo, ao escrever as cartas, não entrava em transe nem psicografava como os espíritas, mas respondia a questões que chegavam ao seu conhecimento, questões sobre imoralidade sexual, casamento, idolatria, dons espirituais, ressurreição dos mortos, e nunca escreveu nada sobre o inferno, por incrível que pareça. Ele escrevia as cartas de Éfeso, e certa vez ele estava em Éfeso e Timóteo trouxe novas notícias de Corinto. Falsos apóstolos se infiltraram ali, pregando um evangelho baseado em visões, revelações, experiências fora do corpo, e eles colocaram a igreja de Corinto contra Paulo, pois Paulo não tinha visões nem revelações, eles tinham. Paulo não saía do corpo, eles saíam, e eles se gloriavam em contar suas falsas experiências, e o misticismo propagado por eles anulava a cruz de Cristo. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha só que Paulo escreve para Timóteo, que era o seu olheiro na igreja de Corinto. 1 Timóteo 6, 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E o que significa esta falsa ciência da qual Paulo manda Timóteo ter horror e se guardar? No texto grego, a palavra é gnose. E gnose significa conhecimento, de onde vem a palavra gnosticismo. E gnosticismo é a união da filosofia grega com o pensamento judaico, o fermento dos fariseus, que o corpo é a cadeia de uma alma imortal e que esta alma imortal é liberta dessa cadeia na hora da morte. Depois surgiu o gnosticismo cristão, pregando que tudo aquilo que se relaciona ao mundo físico é ruim, que o corpo é ruim, que Jesus não tinha um corpo humano, mas tinha um corpo aparente, um corpo docético, que sua morte não podia ser uma morte real, mas foi uma morte aparente. E o evangelho que é pregado hoje sofreu uma forte influência gnóstica. Olha só o que este site diz. O gnosticismo cristão
designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Assim, o homem é visto como um ser divino que caiu na terra de forma desastrosa e que só pode se libertar dessa condição através de uma verdadeira revelação. Ou seja, o homem é uma divindade que só se revela na hora da morte. E Logos também era uma palavra muito usada pelos gnósticos. E João, no seu evangelho em grego, quando diz que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos, muitos isolam este versículo de todo o contexto. Mas o propósito de João é atacar os gnósticos. Na divindade do Logos, eles criam. Eles não criam na humanidade do Logos. E é onde João quer chegar. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Isto aqui era que os gnósticos não aceitavam e muitos não aceitam até hoje. Como os gnósticos pensam que o Logos não morreu, mas teve uma morte aparente, um desencarne. E João, na sua carta, acusou os gnósticos do passado e acusa os neognósticos de hoje. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Segundo Timóteo 2, Paulo dá mais um alerta a Timóteo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Assim como Himeneu e Fileto, muitos estão com a fé pervertida até hoje, por essa falsa ciência que se tornou uma realidade que gera milhões e milhões de dólares, através do cinema, da mídia, e que é patrocinada com sinais, prodígios e maravilhas. Hoje, milhares de pessoas tendo experiências fora do corpo no mundo inteiro, tendo contato com supostos espíritos de pessoas que já morreram, que são na verdade anjos caídos transfigurados, e isso em quase todas as religiões, justamente para perverter o real sentido da ressurreição. Hoje não se fala de ressurreição, hoje se fala de morrer e ir ao céu via imortalidade da alma, doutrina gnóstica. E isso é o espírito do anticristo, que não confessa que o Logos se fez carne. Esse Jesus que é pregado hoje, que ao mesmo tempo em que estava na cruz, estava no Hades tomando a chave da mão do diabo, é falso. O verdadeiro se fez carne e não fez teatro na cruz. O verdadeiro deu a sua vida na cruz. E Paulo, na sua carta, desmascara aqueles gnósticos que se gloriavam nas suas falsas experiências. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Da mesma forma que o tal homem que Paulo conhecia era ele mesmo, Paulo sabia a forma que Deus lhe mostrou aquilo. Ele inicia a carta falando de visões e revelações. Quando ele diz que só Deus sabia, ele não quis se gloriar como aqueles gnósticos, mas atribuir toda a glória a Deus. E da mesma forma que João usou o Logos no seu evangelho para atacar os gnósticos, a expressão se no corpo ou fora do corpo usada por Paulo é uma retórica. Paulo está dando uma indireta para aqueles super apóstolos gnósticos que se gloriavam das suas falsas experiências fora do corpo. E Deus não mudou nem inovou sua forma de se comunicar com o homem. Nos vídeos passados eu falei sobre as visões que os profetas tiveram, que se davam tanto com eles acordados como dormindo. E Paulo também teve visões e revelações acordado, que não tem nada a ver com desencarnar e reencarnar. E Paulo poderia estar dormindo na sua cama e ter uma visão do paraíso, assim como o profeta Daniel, que dormindo na sua cama, numa visão de noites, se viu no céu com o seu corpo. Agora, se para alguém que crê na imortalidade da alma, desencarnar significa morrer e reencarnar significa ressuscitar,
Será que Paulo não sabia que tinha morrido e ressuscitado há 14 anos atrás? De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Sabe o que significa isto aqui? Humildade. Enquanto os inimigos de Paulo se gloriavam em dar detalhes dos seus arrebatamentos, Paulo não dá detalhe nenhum, mas diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E enquanto muitos vivem de contar seus testemunhos, Paulo reteve aquilo consigo por 14 anos e só revelou porque as circunstâncias o obrigaram a revelar. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Enquanto aqueles falsos apóstolos se gloriavam e se enriqueciam por contar suas projeções astrais, como muitos hoje, que recebem dinheiro para dar suas palestras sobre céu e inferno, Paulo, além de não receber ajuda financeira da igreja de Corinto, recebeu um espinho na carne para não se exaltar. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paulo dos apóstolos foi quem mais escreveu, por onde passou nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus, e nas suas epístolas em grego não consta a palavra Hades, nem este evangelho plagiado da filosofia grega pela igreja medieval. E ele discursava com filósofos gregos, com reis, homens que tinham a imortalidade da alma como cultura, que criam no céu dos deuses do Olimpo, no deus Hades, que reinava no Hades de fogo embaixo da terra, e estas coisas eram ensinadas 480 anos antes de Jesus vir em carne. Será que ele veio ao mundo edificar sobre os fundamentos de Sócrates e Platão? Ou quem preparou o caminho para ele foi João Batista? Este evangelho gnóstico é tanto a falsa ciência da qual Paulo se refere a Timóteo, como o espírito do anticristo que João se refere na sua carta, que estava e está no mundo até hoje, com sinais, prodígios e maravilhas, que não tem nada a ver com a palavra da cruz, que continua sendo escândalo para os judeus e loucura para os gregos.